Olá, boa noite. Meu nome é Virgínia, né? Como todos sabem, eu estou aqui para apresentar sobre Lígia Bojunga Nunes e... Ai, meu Deus. Olá, boa noite. Hoje eu vou apresentar sobre o seminário de Lígia Bojunga Nunes, da matéria de Literatura Infantil e Juvenil, com a professora Denise Noronha. Para a abertura aqui do trabalho, eu vou mostrar os livros que eu usei. Foram este aqui, de Laura Sandrone. Eu tive como base eles para realizar o trabalho. Literatura Infantil, de Nelly Novaes Coelho. E A Bolsa Amarela, que é um dos livros de Lígia. Teve mais também O Meu Amigo Pintor. E essas foram as obras que eu li dela mesma. Vamos iniciar aqui a apresentação. Um pouco sobre a autora, né? Lígia Bojunga Nunes nasceu em 26 de agosto de 1932, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela se mudou para o Rio de Janeiro aos 8 anos de idade e lá cresceu. Na internet a gente acha um site, Lígia Bojunga, Casa Lígia Bojunga. E lá tem várias citações dela sobre a vida dela e várias outras coisas. E sobre esse período da vida dela, ela falou, né? Ao nos mudarmos para o Rio, fomos morar em Copacabana. E eu logo me entreguei ao mar, à praia e à vida do bairro, de tal maneira que parecia até que o planeta Terra tinha um só nome, Copacabana. Quando criança e adolescente, eu adorava brincar carnaval e criar as minhas próprias fantasias. Aos 19 anos, ela foi tomada pela paixão pelo teatro. Logo após ser escolhida para estrelar a peça principal do Teatro Duzi, criado por Pascoal Carlos Magno, o fundador do Teatro do Estudante no Brasil, Lígia foi contratada para a companhia profissional Os Artistas Unidos. Nessa foto a gente tem Lígia bem novinha, exibindo uma fantasia de cigana que ela mesma criou para um carnaval. E nessa outra temos ela com Fernanda Montenegro, Henriette Morineal e Laura Soares, entre outros, na peça ensinada por Os Artistas Unidos, que foi a companhia que ela passou a fazer parte. Após abandonar sua carreira de atriz, Lígia passou 10 anos escrevendo para o rádio e para a televisão. Esse período ela escrevia sobre encomenda e ela, um tempo depois, até no final do livro aqui, do Meu Amigo Pintor, tem uns relatos dela, ela fala que ela não gosta de produzir desse jeito, o tempo dela tinha passado. E aí, aos 33 anos, Lígia se mudou do centro movimentado da cidade do Rio e foi morar aos pés das montanhas da cidade. A autora disse, em uma das citações dela, né, que esse foi um momento de se ligar à natureza. Lá ela via que a situação não era muito boa em questão de estudo e fundou uma pequena escola rural chamada Toca com seu marido gringo, Peter. Eles mantiveram essa escola durante 5 anos. Quando foi em 1982, ela se mudou para a Inglaterra. E lá ela viveu durante um período de tempo, mas sempre ia e voltava no Rio de Janeiro. E certa hora ela percebeu que o lugar dela mesma era o Rio. Foi lá que ela teve a notícia que tinha ganhado um prêmio muito importante. E aí, um tempo depois, ela disse que nomearam esse período como uma recaída teatral que ela sofreu. Foi quando ela criou um movimento chamado As Mambembabas, que era quando ela fazia interpretações das obras delas, ela e apenas ela, em um palco, pelo Brasil afora, chegou até a apresentar fora do Brasil,
E aí, essa foi uma recaída teatral, foi chamada assim, pois ela apresentava ela sozinha, não importava se o livro tinha 7 personagens ou algo assim, que ela estava apresentando sozinha na solidão dela lá. Retratos de Carolina foi um livro que ela lançou em 2002 e também apresentou esse livro como peça. Aqui é uma pequena curiosidade, que foi quando a casa que se tornou uma editora iniciou a produção de retratos de Carolina, e aí a câmera do marido dela registrou Lígia junto ao mar, que é no livro exatamente o local onde Lígia se despede de Carolina. A Casa Lígia Bojunga. A Casa Lígia Bojunga surgiu da necessidade da autora conhecer e esmiuçar o caminho que seus personagens têm que percorrer até chegar às mãos dos leitores. Com essa trajetória, Lígia quer o quê? Quer aprofundar sua relação com o livro, o que vem fazendo de várias maneiras há muitos anos. Os Momembabas é um exemplo disso. E aí a nova casa não tem a intenção de publicar outros autores, além de Lígia. Essa casa foi criada para abrigar unicamente os personagens de Lígia. Como se fosse uma casa, literalmente, apenas para os personagens dela morarem lá. E aqui a gente tem as principais obras. Em destaque eu coloquei A Bolsa Amarela, Corda Bamba, O Sofá Estampado, O Meu Amigo Pintor, Retratos de Carolina. Destaquei essas obras porque foram as obras que eu tive mais contato. E aí a gente passa para uma parte onde a gente vai falar das fases de desenvolvimento segundo Piaget e a presença literária na infância disso. Por que eu vou falar sobre isso? Porque são nesses períodos em que a criança ela passa a ter um desenvolvimento lógico e passa a conseguir ter a capacidade de ler. E aí a gente destaca aqui 2 períodos dentre esses quatro, que são de Piaget, né? De acordo com ele, tem um período sensório-motor, que vai de 0 a 2 anos, o período pré-operatório, que é de 2 a 7 anos, o período operacional concreto, que vai de 7 a 12 anos, e o período operacional formal, que é dos 12 anos em diante, pegando aí a adolescência. Desses 4, a gente destacou o período pré-operatório de 2 a 7 anos e o período operacional concreto, que vai de 7 a 12, que é quando a criança tem o desenvolvimento maior da capacidade cognitiva dela, de interpretações e tudo mais. E aí, falar um pouco sobre o período sensório-motor, né, que vai de 0 a 2 anos. A característica central do primeiro período de desenvolvimento é a inexistência de representações e ou imagens mentais dos objetos que entornam a criança. Essa fase é marcada principalmente por reflexos motores e os sentidos da criança, como o tato, o olfato, paladar, essas coisas. Nesse período, o conhecimento se processa a partir de impressões que chegam ao organismo via os órgãos dos sentidos. Por isso tem essa denominação de sensório do organismo e motora com relação ao movimento motor. E aí vamos para um dos períodos de destaque, né? Que é o período pré-operatório, de 2 a 7 anos. Essa é uma citação de Piaget descrevendo sobre isso. A criança já começa a dominar a linguagem e é aí que se inicia sua função simbólica, ou seja, a capacidade de lembrar objetos ou situações não presentes, servindo-se de símbolos e signos. É essa função que dá à criança a possibilidade de representar o mundo. A função simbólica manifesta-se através da imitação retardada, a imagem mental, o desenho, a linguagem e o jogo simbólico. Nos textos de Lígia, na obra dela, a gente pode identificar de forma recorrente as 2 últimas formas citadas, que seria a linguagem e o jogo simbólico. O pensamento da criança nesse período é definido por Piaget como transdutivo, ou seja, não é dedutivo e não é indutivo, pois vai do particular para o particular. A criança tem essa comunicação dentro de si. Nesse caso, pode concluir que o quê? Que embora utilize-se dos signos convencionais da Lange, a linguagem infantil é essencialmente simbólica.
Agora passamos para o período operacional concreto. Nessa fase, a criança já adquiriu a capacidade de ir e vir do ponto de partida ao ponto de chegada através de um raciocínio reversível. Ela tem a capacidade de acompanhar ciclos temporários não lineares. As operações formais, quando já existe raciocínio lógico abstrato, caracterizam o último estágio do desenvolvimento da inteligência infantil, que ocorre por volta dos 12 anos, que é quando finaliza esse período operacional concreto. O egocentrismo do adolescente, segundo Maria do Socorro Rios Magalhães, já não é uma decorrência da apreensão deformada do real, mas sim uma manifestação da sua vontade de reformar a sociedade em que vive. Desse modo, parece muito próxima da fantasia adulta descrita por Freud, que seria o quê? Teria a definição como: as forças motivadoras da fantasia são os desejos insatisfeitos, e toda fantasia é a realização de um desejo, uma correção da realidade satisfatória. A criança passa a criar uma sociedade desejada por ela, né? E aí a gente cita também a psicanálise dos contos de fadas, que era de Bruno Bettelheim, e aí nesse texto, ele afirma que a criança procura nessas histórias significados profundos de sua própria existência. A criança passa a relacionar o que está escrito e tentar dar um sentido a isso, relacionando com a vida dela mesma. E aí temos a literatura infantil, trabalhando com a linguagem simbólica, dá à criança respostas para seus conflitos, tanto que ela faz essa relação com a vida dela, né? Possibilitando vivenciá-los em seu imaginário e, com isso, sugerindo soluções que levarão ao amadurecimento psicológico dessa criança. Situações como a aceitação do não, entre outros. É o conhecimento de que a realidade para a criança está no plano da fantasia que permite ao texto de Lígia ter com ela uma total identificação. A criança se identifica muito com o narrar das histórias de Lígia Bojunga, devido a isso. E aqui vamos para o período operacional formal, que é dos 12 anos em diante, adolescência, né? Para a adolescência engloba a adolescência para a adolescência. A característica focal desta fase é a transformação dos esquemas cognitivos, operados concretamente em esquemas baseados na realidade imaginada. Entre os pesquisadores, tem um consenso que concordam que essa fase abre para o indivíduo horizonte de possibilidades de transformações, tanto do próprio jovem com o mundo, que o cerca em função de realidades que ele passa a dominar em virtude dos recursos intelectuais mais avançados e pertinentes ao seu desenvolvimento. E aqui eu escolhi essa obra porque foi a que eu mais me identifiquei. Adorei ela, vocês têm que ler, é muito boa. A Bolsa Amarela, ela é uma história de uma menina que entra em conflito consigo mesma, com a família, porque ela tinha 3 grandes vontades, que seria o quê? Ela tinha a vontade de crescer, a de ser menino e a de ser escritora. E aí, quando a gente vê essa vontade de ser menino, quando eu li atrás do livro, eu fui pensando, mas meu Deus, vai ter alguma coisa relacionada a gênero, a menina vai ser trans, vai englobar alguma coisa assim muito grande, sendo que na verdade não é desse jeito que funciona, eu me enganei, foi um pré-conceito que eu tive relacionado a isso. Quando a gente começa a ler o livro, a gente entende que não funciona, não é com essa relação que se faz o ser menino dela. E aí vamos começar, né, na narrativa da história. Pela vontade de escrever, ela decide começar a escrever cartas. E aí ela criava nomes e ela criou um destinatário que seria André. Com André, ela começa falando que queria bater só um papo, que ninguém mais na casa dela queria escutar ela, e pediu para contar a vida dela para ele. E aí ele respondeu, disse que sim,
de forma curta e assinou o nome dele. E aí ela começou a contar a história da vida dela para André. Falou que tinha 2 irmãs, um irmão, que eles são 10 anos mais velhos que ela, que a mãe dela não desejava ela e ela se perguntava por que disso, e no decorrer das cartas ela se dá respostas sobre isso. E aí teve um dia que o irmão dela estava tão entretido escrevendo que o irmão dela pega ela com as cartas de André. E aí começa a questionar quem era André. E aí ela diz que ele era inventado. E aí o irmão dela questiona ela porque foi que ela inventou um amigo e não uma amiga. Porque é normal as crianças criarem, né, amigos imaginários. E aí o irmão dela questionou como foi que ela fez isso. E ela respondeu que ela criou um amigo porque era muito melhor ser menino do que ser menina. E aí ela foi dizer o porquê que era melhor ser menino do que ser menina. E aí ela cita que quando ela ia brincar na escola, os chefes das brincadeiras era menino. Aí ela faz essa relação dos chefes das brincadeiras com o chefe da família. A família é comandada pelo homem, né? E aí ela disse que quando ela ia brincar de pipa, ela não podia brincar porque era brincadeira de menino. Quando ela queria jogar bola, ela não podia brincar porque era brincadeira de menino. E ela foi dando vários argumentos sobre o porquê de que ser menina era melhor do que ser menina, né? E aí ela se irritou, que ficaram toda hora perguntando por que André ficaram brincando com a cara dela, zoando com a cara dela, perguntando se era um namoradinho da escola. E aí ela não quis mais escrever. Só que a vontade dela continuou crescendo, a vontade de ser escritora não passou. E aí ela continuou escrevendo, e aí ela arrumou outra remetente, destinatária, né? E aí ela passou a escrever para Lorelai, que era outro nome que ela criou. Aí, com Lorelai, ela começou a falar que tinha saudades da casa do campo que ela vivia, principalmente do quintal, porque nesse quintal tinha várias coisas bonitas, e aí ela queria voltar para lá, porque eles se mudaram para a cidade, ela e a família dela, porque os pais dela tinham conseguido um emprego melhor. E aí isso deixava eles muito, muito estressados, né? Esse novo emprego. E aí ela não gostava. E aí ela queria uma solução para passar isso. E aí, conversando com Lorelai, ela mesma respondia, né? Porque ela que criou. E ela respondia com as próprias vontades. E aí, a solução que elas duas encontraram foi a de fugir de casa. Só que, gente, imagina o que aconteceu. A irmã dela também pegou as cartas. Gente, foi uma confusão. E aí, a Raquel, que é o nome da criança, né? Ela teve que se explicar de todo jeito, mas não teve conversa. Ficou de castigo, levou cascudo. Foi, assim, horrível para ela. E aí, ela desistiu total de escrever cartas. E aí, ela tinha uma tia que era muito consumista. E aí, essa tia comprava muitas coisas e enjoava muito rápido. E como eles tinham se mudado da cidade, do campo para a cidade, eles estavam passando por dificuldades, né? Mesmo o emprego sendo melhor. E aí, essa tia Brunilda dava muitas coisas a ele, roupa, sapato, essas coisas. Só que aí, ela dava os embrulhos e nunca sobrava nada para a coitada da Raquel. Porque tudo que vinha era coisa de adulto. Era roupa de adulto, sapato de adulto. E aí nunca sobrava nada para ela, porque diziam que as roupas não dava para reformar, porque mesmo reformando, costurando, e ainda ficava com cara de adulto. Aí ela disse que a roupa só não tinha mais cara de adulto quando pifava. E aí era quando perdia a característica de adulto. Ela disse isso para a irmã dela.
E a irmã dela concordou, né? E aí, um certo dia, a tia Brunilda dela enviou outro pacote. E aí, cada um catou uma coisa, um vestido, um sapato. E aí, sobrou uma bolsa amarela. Ninguém quis essa bolsa, porque a bolsa era grande, feia, e o flash não tava, o fecho não estava funcionando. E aí, sobrou para quem? Para Raquel. Mas a Raquel, ela era tão maravilhosa, tão inocente, ela ficou muito feliz com essa bolsa, porque dava o quê? Certinho, ela precisava de um lugar para guardar as vontades dela e as outras coisas que ela tinha, né? E aí ela pegou essa bolsa, foi no mercado com as economias dela, comprou um flash. O flash não era o melhor que tinha, porque a intenção dela era o quê? Que quando fossem abrir a bolsa dela por algum motivo, ela ia gritar pro Flash, engancha! E aí o Flash ia enganchar e não ia abrir. E ninguém ia mexer na bolsa dela, né? Ela levou, né? Nessa bolsa, ela colocou as vontades dela, as 3 vontades, os nomes que ela criava, que ela gostava, um alfinete de fralda de bebê que ela encontrou na rua. E aí ela foi dando as características dessa bolsa. Ela tem um texto escrito por ela, dando as características dessa bolsa. Ela disse que a bolsa tinha 7 filhos, que eram 7 bolsinhos que tinham dentro da bolsa. E aí tinha o bolso bebê, que era o menor bolso e tal. Aí, um dia de noite, ela tinha desistido, né, de escrever as cartas e escreveu um romance, que era o romance do galo rei, um galo que queria fugir do galinheiro. E uma certa noite ela estava dormindo e acordou assustada porque houve um barulho. E aí, quando ela viu, era o rei, o galo que tinha fugido. E aí o rei, ele pediu para morar na bolsa amarela, porque ele não queria mais viver no galinheiro que ela tinha dado para ele na história. E aí ela deixou. E aí dentro da bolsa, o rei encontrou o quê? Encontrou com um alfinete e encontrou com os nomes, né? E ele não gostava do nome rei dele, porque transmitia uma mensagem de pessoa que queria mandar nos outros. E era totalmente o contrário. Ele não suportava ficar no galinheiro tomando de conta das galinhas, porque ele queria ser livre, ele queria ser liberto, ele queria ter ideias. E dentro do galinheiro ele não podia fazer isso. E aí ele escolheu um nome para ele. O nome dele passou a ser Afonso. Afonso foi o grande companheiro de Raquel durante todo o livro, né? Depois disso. E aí ele deu um guarda-chuva para ela, que ela queria muito. Esse fato é importante. E aí, dentro dessa história, dentro do livro, passa a contar a história do galo Afonso, agora Afonso, e do Terrível, que era o primo de Afonso. Conta também a história do alfinete de fralda de bebê e do guarda-chuva que ela ganhou. O Terrível apareceu e aí ele era o primo de Afonso, né? Ele era um galo de briga, diferente do Afonso, que era um galo tomador de conta de galinha, certo? E aí o Terrível, ele teve o pensamento dele costurado com uma linha muito forte. E aí a história segue com eles prendendo o Terrível dentro da bolsa amarela, para o Terrível não ir para uma briga que ele tinha marcado e todo mundo sabia que ele ia perder. E aí, nesse decorrer, a Raquel andava com essa bolsa para todo canto com essa bolsa. A bolsa pesada, porque as vantagens dela de criança estavam muito grandes. E aí, para todo canto, ela levava essa bolsa. E aí, teve um dia que eles iam ter um almoço, a família dela foi chamada para um almoço lá na casa da tia Brunilda. E nessa bendita dessa casa, nesse almoço, resolveram mexer na bolsa amarela da Raquel. Ela ficou desesperada, né? E aí, quando ela viu o pessoal mexendo na bolsa dela, todas as vontades dela
cresceram. Começaram a crescer, crescer e crescer. E aí as vontades dela crescendo, né? A vontade de crescer. Porque se ela fosse grande, ninguém estava mexendo nas coisas dela. A vontade de ser menino também cresceu. Porque ela, se fosse homem, também não estariam mexendo nas coisas dela. E a de ser escritora também, né? E aí as vontades cresceram tanto e todo mundo foi ficando bem apertadinho dentro da bolsa. E aí, do nada, apareceu um barulho de estouro. O alfinete de bebê tinha estourado as vontades dela que nem um balão. E aí fez um barulho, né? E aí, nessa hora que estourou, o terrível fugiu. E aí, a guarda-chuva, que é o nome da personagem, foi junto com o terrível. E aí, nesse desenrolar, não sabiam o que tinha acontecido. E aí, o Afonso lembrou onde ia ser a briga. E aí, procuraram e acharam, eles acharam a guarda-chuva na Praia das Pedras. E aí, a guarda-chuva estava toda esfolada, toda quebrada. E levaram ela para a Casa dos Concertos, que é um conto dentro da própria história, contando essa Casa dos Concertos, sabe? E aí, a guarda-chuva, quando foi consertada, contou tudo o que aconteceu, porque ela não falava, ela era enguiçada. E aí ela contou tudo o que aconteceu, contou sobre a vida dela, contou sobre o que aconteceu com o terrível. E depois disso, tem um capítulo do livro que é a história de um galo de briga e um carretel de linha forte. Vamos fazer essa relação, né, da linha forte com o pensamento costurado dele. E aí, depois disso, as vontades da Raquel, depois que teve esse desfecho do terrível, que descobriram o que aconteceu com ele, porque eu não vou falar, porque vocês têm que ler o livro, é muito bom. E aí, as vontades dela foram diminuindo. Só que agora ela escreveu tudo que queria, sem se importar com o que iam falar dela, se iam rir e tal. E aí, no final, com a história do Afonso, da guarda-chuva e do terrível bem explicadas, todas as vontades dela desapareceram. Ficaram bem pequenininhas. E aí ela passou. E aí, com isso, a gente percebe o quê? Percebe o amadurecimento dela ao lidar, né, com essas vontades que no decorrer do livro eram tão grandes, ela aprendeu a lidar com elas e diminuiu a ponto de sumirem. E aí, depois de tudo, já o livro acabou aqui já. E aí a gente lembra de um personagem que não sumiu, que foi o alfinete de fralda. Ele pede a ela com todo carinho do mundo para ficar dentro da bolsa, no bolso de bebê. E aí a gente faz essa relação com o quê? Porque mesmo crescendo e se tornando adulto, a infância é uma fase da vida da gente que a gente não esquece de jeito nenhum, é muito marcante. E aí o alfinete fica com ela. E aí o livro acaba. Leiam, porque é muito bom, adorei esse livro. As imagens aqui mostram a Raquel, né? São ilustrações de Marie alguma coisa, que eu não estou lembrada agora. Mas é a Raquel carregando as vontades dela, a bolsa amarela. E aqui remete ao final do livro, que é o Afonso com a guarda-chuva. E aí a gente vai para as características da escrita, né, de Lígia, que temos o antropomorfismo e a fantasia e algumas marcas linguísticas. O antropomorfismo seria o quê? Ele é presente em grande parte da obra dela e é uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, elementos da natureza e constituintes da realidade geral. Selecionei um trecho aqui da bolsa amarela para vocês verem. O alfinete de fralda, foi ele que salvou a situação. Aí ela perguntou, no duro, peguei o alfinete no bolso do bebê. Só aí é que eu vi que ele estava todo torto. Que foi isso? A pontinha dele foi riscando a palma da minha mão. Bom, suas vontades foram enchendo que nem balão. A gente ficou tão espremido que começou a sufocar.
Isso eu sei, mas e daí? Aí o alfinete diz, né? Que ele espetou as vontades com toda a força para ver se elas estouravam que nem balão. E elas estouraram mesmo. Mas, puxa, vou te contar. Como elas são duras, hein? Tive que fazer força para espetar as duas que acabei entortando todo. Me desentorta? E aí a gente vai para fantasia e metáfora. O universo metafórico de Lígia Bojonga Nunes é de grande riqueza polissêmica, possibilitando várias leituras. Uma delas é a leitura crítica com relação ao contexto social que ela tematiza, muito presente em A Bolsa Amarela, né? A realidade em que a Raquel vivia sendo zoada pelos adultos, teve a questão também do emprego, né, dos pais e tudo mais. No exemplo a seguir fica evidenciado um comportamento de dominação de modo facilmente assimilável pelo jovem leitor, através da ideia de violência como manifestação de superioridade num mundo extremamente competitivo. E aí vai falar um pouco sobre o terrível, né? Era o terrível, desde pequenininho, que resolveram que ele ia ser galo de briga, sabe? Do mesmo jeito que resolveram que eu ia ser galo tomador de conta de galinha. Você sabe como é esse pessoal, querem resolver tudo pra gente e começam a treinar o terrível. Botaram na cabeça dele que ele tinha que ganhar de todo mundo sempre. Disseram até, não sei se é verdade, é capaz de ser invenção, que costuraram o resto do pensamento dele com uma linha bem forte, para não arrebentar. E para ele só pensar, eu tenho que ganhar de todo mundo, mais nada. No decorrer das narrativas, né, vê-se o caminho da autora no sentido de uma complexidade gradativa de seu texto, de forma a permitir relacioná-los a diferentes fases de desenvolvimento, não só dos leitores, como também dos personagens, como a Raquel, né? Em A Bolsa Amarela, acompanhamos o crescimento de Raquel, não só em número, já que em nenhum momento a idade dela é citada de forma direta, mas também do cognitivo da garota. Isso é evidenciado, inclusive, pelo título de um dos capítulos finais do livro, que é o capítulo 9, que tem o título Comecei a Pensar Diferente. A partir daí, a Raquel começa a amadurecer o pensamento dela e depois disso as vontades dela somem, as vontades de criança, né? É de suma importância citar o fato de que as narrativas das histórias contadas não seguem uma linha linear, existindo dentro da própria narrativa, por exemplo, contos ou romances criados pelos próprios personagens, a fim de adicionar detalhes sobre os demais parceiros de narrativa, ou até mesmo sobre eles próprios, enriquecendo assim a grande fantasia existente na narrativa, né? Um exemplo seria o conto A Casa dos Concertos, escrito pela própria Raquel, personagem do livro A Bolsa Amarela. E aí, nesse conto A Casa dos Concertos, vai contar toda uma história quase independente, mas relacionada aos acontecimentos anteriores. E aí, A Bolsa Amarela é um texto inteiramente construído sobre uma imagem reconhecível como dado concreto da realidade que é a bolsa. Cada um dos personagens que mora dentro dela representam, de algum modo, a própria Raquel, as diversas facetas de sua iniciante personalidade. O guarda-chuva que deseja ser mulher e permanecer criança é uma das vantagens de Raquel. Deseja, além de mudar de gênero, deseja permanecer na idade. Mesmo que Raquel queira crescer, tem uma parte do livro que ela se toca assim, ela percebe que permanecer criança é melhor. E aí tem o Galo Afonso, que desejava sair pelo mundo e defender suas ideias, mesmo não sabendo exatamente quais eram. E aí é uma vontade dela também, ela dar a opinião dela, defender a opinião dela, ter as próprias ideias, ser escritora e criar. E aí tem o terrível e a vontade dele de escrever. O alfinete de fralda, que que cabe tão bem no bolso bebê da bolsa amarela. Cada personagem desse representaria uma vontade da Raquel, né? E aí a gente passa para outro exemplo de metáfora, que seria a associação das cores com os sentimentos
no livro Meu Amigo Pintor. Dentro da própria narrativa, o amigo pintor do garoto relacionava as cores aos elementos constituintes da realidade. E logo o garoto passou a fazer essa relação também. Temos alguns exemplos aqui, ó, de citações do livro. O meu amigo me disse que quanto mais a gente prestava atenção numa cor, mais coisa saía de dentro dela. Hoje ficou tudo branco. O relógio não bateu mais. Eu não tinha bem certeza. Cada vez que eu pensava na Janaína, e eu pensava nela o tempo todo, eu sentia dentro de mim uma coisa diferente, que eu não entendia o que era, mas que era vermelha. E aí, essa última frase é do amigo pintor dele. Vermelho é mesmo uma cor complicada. Esse relógio, só abrindo aspas, eu lembro muito dele porque o meu amigo pintor, o amigo pintor, né, do garoto, ele morre. E aí o garoto faz essa referência do relógio com ele, pois o amigo pintor dele não falava muito, e aí ele relacionava o batido do relógio que o pintor ligava todo dia com a vida dele. E aí, quando ele faleceu, ele disse que ficou tudo branco, sem sentimentos, o relógio não bateu mais. E aí, em Lígia Bojunga Nunes está presente um registro informal, o coloquial usado não somente no discurso direto e indireto livre, mas também no discurso do narrador. Essas características não fazem com que o texto seja empobrecido, de forma nenhuma. Não empobrece a forma literária do texto, ao contrário, a autora, usando de tantos recursos variados e descobrindo tantos múltiplos usos da língua, enriquece ainda mais o texto. E aqui a gente tem uns exemplos, né? Seria o verbo haver, que é substituído por ter, e aí tinha Afonso, tinha vontade, tinha nome, tinha livro, tinha caderno, tinha tudo lá dentro. Uma citação de A Bolsa Amarela, né? E aí tem a mistura de tratamento, típica da linguagem coloquial. Mas se você inventa um caso com a gente inventada, com casa inventada, com bicho inventado, com tudo inventado, aposto que não te dão mais cascudo. Isso é um pedaço, um trecho da carta, de uma das cartas de André para Raquel. E aí, no uso dos elementos relacionais da língua, tem a preposição e a conjunção, que exploram o aproveitamento dos torneios da língua falada, né? É o caso de que nem e feito, que são equivalentes a como, né? Funcionando no papel de conjunção subordinada comparativa. E aí tem um trecho, né? Mas que risco? Aí responde, né? Riscão, que nem seria o como, a chateação de viver sempre ali parada, só sendo bonitinha e mais nada. E aí aqui eu adicionei, né? Umas linhas ou tendências da literatura infanto-juvenil contemporânea, de acordo com Nelly Novaes Coelho. No panorama literário geral, coexistem com igual interesse diferentes linhas ou tendências de criação literária, né? Uma parte da obra de Lígia Bojunga está inclusa nessa classificação. E aqui a gente tem a seguinte classificação com algumas produções da autora. Tem a linha do realismo cotidiano, que seriam situações radicadas na vida do dia a dia comum. E dentro desse grupo a gente tem um subgrupo. Tem vários subgrupos, mas eu selecionei aqui os que as obras de Lígia Bojunga estão incluídas, né? E aí temos o realismo humanitário, que seriam as obras que, atentas ao convívio humano, elas vão dar ênfase às relações afetivas, sentimentais ou humanitárias. E aí a gente tem como exemplo Meu Amigo Pintor e Corda Bamba. E aí temos o realismo mágico, que são obras em que as fronteiras entre a realidade e o imaginário se diluem, e eles se fundem e dão um lugar a uma terceira realidade. E aí acontece o quê? Que são situações centradas no cotidiano comum, em que acontece algo estranho e que é visto e vivido com a maior naturalidade do mundo pelos personagens. E aí a gente tem o exemplo de A Bolsa Amarela e A Casa da Madrinha. E a gente tem a linha do maravilhoso, que seria uma segunda linha, né?
situações que ocorrem fora do nosso espaço-tempo, conhecido ou em local vago ou indeterminado na Terra. E a gente tem aí o subgrupo, maravilhoso fabular. São situações vividas por personagens animais que podem ter sentido simbólico, satírico ou puramente lúdico. E aí, como exemplo, temos as obras Angélica e os colegas de Lígia. Aqui no final do slide eu coloquei esse ponto, crianças versus adultos, porque a gente viu no livro de Nelly Novaes Coelho os pontos, né, que se contrapõem, né, da antiga, esqueci no momento, meu Deus, da antiga, do tradicional e do novo, né? E aí, a crianças versus adultos. Em A Bolsa Amarela, a gente vê muito essa presença, né? De criança versus adultos, no conflito que a Raquel tem com a família dela, principalmente com os irmãos, né? Mais citados, em que os adultos duvidam da capacidade dela de criar as cartas, de criar os remetentes, os destinatários, de ela mesma responder a si mesma com essas cartas, duvidam muito da capacidade dela. Eu coloquei esse ponto porque é bem importante lembrar. Com isso, eu finalizo meu seminário e aqui estão as referências. Obrigada pela atenção. Leiam o livro. O Meu Amigo Pinto é muito bom, mas A Bolsa Amarela ganhou meu coração. A Raquel, o Afonso e a Guarda-Chuva ganharam meu coração. E é isso, gente. Obrigada pela atenção.